Olá pessoal, tudo bem? Eu estou compartilhando com vocês aí uma resposta, né? Um aluno perguntou fez um questionamento sobre esse algoritmo. Esse é um algoritmo que está na nossa AS2. Aí eu achei interessante compartilhar com vocês a resposta, porque nesse algoritmo nós trabalhamos aí com os conceitos de estrutura condicional, tá? E aí eu achei interessante compartilhar com vocês. Temos aí estruturas encadeadas, tá? Então trabalho aí com if, com else, né? Que seria o se, o se não, e eu achei interessante compartilhar com vocês, tá? Então vamos dar início, tá? Então ele me dá o algoritmo aqui, eu tenho um cenário desse algoritmo, e ele já me dá quais são os valores das minhas variáveis a, x e y, os valores antes dele começar a testar aqui, tá? Então antes dele começar aqui na linha 1, as minhas variáveis a, x e y, elas valem a vale 5, x e y vale 0, tá? E aí no final você tem que responder qual é o valor de a, qual é o valor de x e qual é o valor de y depois que ele passou por todo o meu algoritmo, ou seja, da linha 1 até a linha de 19. Tá? Então vamos começar a testar aí o nosso algoritmo, entender qual foi o caminho, né, que o nosso programa fez. Então vamos lá. Então a primeira linha aqui, ele já faz o primeiro teste. Qual é o teste? Ele faz uma pergunta para mim, tá? Então toda a estrutura de decisão, ela nada mais é do que um teste, do que uma pergunta, tá? Então aqui nessa primeira linha, a minha condição, o meu teste está perguntando: A é maior do que 15? Ele está perguntando para mim. Se A realmente for maior do que 15, aí meu programa vai executar esse bloco. Só executa esse bloco se isso daqui for verdadeiro, se A for maior do que 15. Agora eu pergunto: A é maior do que 15? Não. Por quê? Porque A vale 5, tá? Bacana. Então ele não entra aqui nessa instrução, ele vai entrar na instrução se não, tá? Então ele não é verdadeiro, essa condição não é verdadeira, A não é maior do que 15, e aí ele entra no se não. Então só voltando, se A fosse realmente maior do que 15, iria retornar verdadeiro e ia executar a instrução do se. Como isso não é verdadeiro, como A não é maior do que 15, A vale 5. Então eu trocaria aqui por 5. 5 é maior do que 15? Não. Então eu faço aqui, o meu código cai aqui. E aqui eu começo a fazer novos testes. Então a primeira condição, o primeiro teste aqui é o que? Ele pergunta: tá, A não é maior do que 15, mas A é maior do que 10? A gente lembra que A vale 5, tá? Então ele não vai executar esse bloco, tá? Eu não executo esse bloco, ele cai aqui no meu senão. Aí eu faço os meus testes aqui. Bacana. E aí ele faz a primeira pergunta aqui: A é maior do que 5? A é igual a 5, mas A não é menor do que 5. Né? Percebam aí que eu estou perguntando se A é maior do que 5. Então ele não executa esse bloco de instrução e ele vai executar isso daqui, ó. Exatamente esse bloco.
Porque na hora que eu faço aqui o questionamento, na hora que eu faço o teste, pergunto, é maior do que 5, ele resulta falso e ele vem cair aqui no meu código se não, tá? E aí a partir disso, o meu programa, ele passou por todos esses testes, mas o meu programa só executou essa linha, porque a condição é só caiu nessa parte aqui, porque A não é maior do que 5, tá? Então aqui ele vai fazer as operações aritméticas, x é igual a 0, x vezes 1, ou seja, 0 vezes 1 é 0, y vezes 3, y vale 0, 0 vezes 3 também é 0. Eu fiz alguma coisa com A? Não. Então a minha resposta é o que? Continua valendo 5, x continua valendo 0 e y continua valendo 0. Continua valendo 0 porque 0 multiplicado por qualquer número é 0. Tá ok? Bom, eu vou passar aqui para um próximo exemplo. Bom, para finalizar esse nosso exemplo, essa minha explicação sobre aquele algoritmo, então só vou retornar aqui com os conceitos aí de estruturas de decisão, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui o se, tá? E aí eu faço algum teste aqui, A é maior do que B, por exemplo, tá? Se esse meu teste aqui retornar verdadeiro, as instruções que eu tenho aqui logo em seguida do meu se ou if, né, no Java, ele vai ser executado, tá? E aí, se por exemplo eu coloco aqui uma estrutura aí, uma instrução se não, ou seria o else no Java, ele vai executar o que eu tenho aqui embaixo do senão, tá? Então eu tenho aqui o meu primeiro teste no if, no se, tá? Então se isso daqui retornar verdadeiro, se A realmente for maior do que B, ele vai cair aqui. Se não, se A não for verdadeiro, se A não for maior do que B, se esse meu teste retornar falso, ele vai executar o se não, tá? Então é mais ou menos aqui, ó, fazer um fluxograma onde eu faço uma pergunta aqui, essa pergunta é a minha condição, tá? É A maior do que B, tá? Se não, eu faço tal coisa. Sim, eu faço tal coisa. E aí, sempre vai para o final, tá? Então, isso daqui é uma estrutura de decisão. Qual que é a decisão? É essa daqui. Então, dependendo, se for falso, ele vai fazer uma coisa, se for verdadeiro, ele vai fazer outra, tá ok? Eu espero que essa breve explicação tenha ajudado aí, tenha colaborado com vocês a respeito, principalmente aí, do algoritmo com estruturas de decisão, ok? E aí, qualquer dúvida, entre em contato comigo via mensagem que eu terei o prazer de responder a todos vocês. Até breve. Tchau.